tarde, tudo de bom pra você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Uma alegria ter você aqui com a gente, segunda-feira. E hoje nós vamos começar contando pra você histórias emocionantes de idosos que vivem em asilos, em casas de repouso, em lar de idosos, se você preferir chamar dessa maneira. O João está aqui com a gente. O João desenvolveu um trabalho tão lindo para não só alcançar essas pessoas, mas esse trabalho que ele faz, eu vou contar detalhes depois, tá? Você fica aqui com a gente. Mas tem transformado a vida dos idosos, principalmente porque a música, ela é um canal de demonstração de amor. E ele desenvolveu, na verdade, este projeto e tem se dedicado a se apresentar para os idosos. Você vai saber mais detalhes e vai entender a importância. O Dr. Júlio, que é neurocirurgião, já está com a gente aqui também e ele vai falar conosco também sobre a importância de ouvir música na terceira idade. Tem uma questão neurológica aí que é bastante importante, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Você vai conhecer o César também, que é enfermeiro e que trabalha numa das casas que o João se apresenta, e ele vai contar algumas histórias para a gente também, para você entender que não é bobagem. Que muitas vezes nós deixamos os idosos de lado e pensamos que porque eles estão bem assistidos, se alimentando de maneira adequada, é o suficiente para que eles vivam bem. Não, esta alegria, essa dança, esse período de confraternização é que tem mudado a vida deles. Por isso que é importante, você fique aqui com a gente para você entender qual é a sua participação no projeto do João, para que outras milhares de pessoas sejam alcançadas, porque nós temos uma população de 161 mil idosos vivendo em asilos e em casas também de repouso no nosso país. Isso dados do IBGE de 2022. Então é uma população gigantesca que não pode ficar de lado, porque não estamos falando de pessoas com mais de 80 anos, estamos falando de pessoas muitas vezes com mais de 60, que muitas vezes são abandonadas pela família, não têm onde morar, não têm com quem ficar, não recebem o mínimo de atenção e são muitas vezes largados ali, que os filhos muitas vezes só pagam um lugar para eles ficarem, mas nem aparecem lá. Então um trabalho como esse tem transformado vidas e depende de você também para que ele seja ampliado. Você vai entender já já um pouquinho mais sobre isso. Chefe Luiz está estreando aqui com a gente hoje, chiquérrimo. Chefe Luiz vai ensinar a fazer, sabe o quê? Risoto de chocolate com creme de frutas vermelhas. Uma sobremesa deliciosa. Keila, mas vai o arroz do risoto? Vai! Tem arroz nesse risoto, sim, porque é um risoto, não é um creme de chocolate com frutas vermelhas. Só que é uma sobremesa requintada, porém, você sabe que a gente gosta de coisa fácil, que ninguém quer ficar muito tempo na cozinha. Ele vai te explicar o passo a passo, porque é super tranquilo para você fazer. Então fique aqui, que é a primeira participação dentre muitas, espero. Seja bem-vindo, Luiz, do Chefe Luiz, aqui com a gente, para fazer essa delícia. Vou começar o programa conversando com o Dr. Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Existem várias pesquisas, eu quero que você entenda, pedir para o Dr. Júlio conversar conosco, principalmente para você entender a importância da música. Primeiro que é importante a música, não só você ouvir, mas claro, tocar algum instrumento, você continuar ao longo dos anos se aperfeiçoando e também apurando os seus ouvidos para ouvir a música de qualidade. Só que hoje eu quero falar da importância de apenas você ouvir, porque nós vamos falar do trabalho que o João tem feito nas casas de repouso e existem algumas diferenças no comportamento desses idosos que já têm sido alcançados pela música. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa, porque o doutor Júlio, né, doutor? Você comentava comigo que existem várias pesquisas que comprovam, né, doutor, a importância de cada vez mais nós estarmos dando essa oportunidade para os jovens, para os idosos, aliás, para eles ouvirem mais música, né, doutor? Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente. Boa tarde, Keila. É isso mesmo, né? A gente acaba, às vezes, usando e falando da arte de forma periférica, como se não fosse algo tão relevante ou não fosse comprovadamente impactante no cérebro, né? E a gente sabe que tanto a educação musical, quanto a tocar o instrumento, quanto ouvir música, melhora, assim, as conexões do cérebro. O que acontece, né? A música, ela liga várias áreas do cérebro, em especial a parte do sistema límbico, das emoções. Por isso que, às vezes, a gente ouve uma música, se emociona, né? A parte da audição, a parte da visão, a parte corporal, também, né? Por isso que quando a gente ouve a música, muitas vezes a gente dança também junto, né? E quando a gente fala da população idosa, que é o tema de hoje aqui, né? A gente sabe que quando até um paciente tem Alzheimer, tem algum quadro demencial, a música é uma das áreas que última a se perder a função cognitiva, né? Porque quando a gente fala de demência é porque perde várias funções cognitivas. E a música costuma ser preservada, né? E hoje, tanta musicoterapia em hospitais, né? Ela já é uma realidade, né? Claro que tem a dificuldade técnica, às vezes no hospital público, né? O custo
custo, né? A gente sabe que tem pouca gente que consegue, como é o caso daí do tema de hoje, né? Dedicar a vida dele, né? A estar levando essa alegria e também melhora física e médica a esses pacientes idosos. Agora, doutor, o que acontece no cérebro da gente? Porque eu penso o seguinte, nós temos o hábito de ouvir música. E a despeito do tipo de ritmo que a gente escolhe, porque nós vamos conversar com o João ainda, mas ele comentava comigo que existem vários ritmos que essas pessoas gostam. Até que no início, muitas vezes, era aquela música mais light, sabe? Uma música mais clássica. E os próprios idosos, ele percebeu que quando é uma música mais agitada, um Gonzagão, uma coisa mais animada, que eles também se animam e também se sentem mais motivados e pedem para voltar e tal. O nosso cérebro, ele faz essa correlação até com o ritmo musical para funcionar melhor também, doutor? Faz sim, né? O que é que os estudos têm sido feitos, né? Tem feito ressonância funcional, então você vê um cérebro em funcionamento e pede para tocar uma música, né? A gente sabe que o componente afetivo é muito importante, então talvez ele, por ser música, ele percebe que às vezes um tipo de música, às vezes ele tocar para um paciente nordestino, ele vai gostar mais de música nordestina, né? Às vezes ele tem um paciente que é de origem italiana, ele tocar uma música, então essa parte da memória é muito importante, mas também o ritmo e outros aspectos têm um impacto gigantesco no paciente, né? Hoje, o que é que os estudos têm comprovado? Em primeiro lugar, a parte musical, ela cria novas conexões. E essas novas conexões vão fazer com que os pacientes tenham essa memória, esse estímulo afetivo. Olha só, então na verdade, doutor, você acha que é importante também, porque as casas, claro, de acordo com aquilo que elas conseguem também arrecadar ali entre os familiares para pagar um trabalho como esse, mas se nós falarmos, aliás, da necessidade dos idosos, a gente, para que eles tenham, né, essa interatividade, essa melhora cognitiva e tudo, qual é o ideal de número de apresentações para que eles façam essa interação? Porque normalmente é a cada 15 dias, né, João? Em alguns casos, né? Em alguns casos a cada 15 dias, tem casos que são semanais, tem casos que são 2 horas semanais. O que você acha, doutor? Ele está dizendo aqui, algumas casas 2 horas por semana até. É melhor que seja pelo menos uma vez por semana? Isso, o ideal é o seguinte, imagine quantas vezes a gente ouve música no nosso dia, né? Nossa. Então tá dentro da rotina, né? É verdade. No caso dele, a gente tem essa dificuldade técnica, né, prática. Então, acho que é dentro do possível. Mas talvez criar uma rotina, não só na presença dele, mas do própria casa de repouso, ter a rotina de estimular musicalmente esses idosos. Entendi. E, sem dúvida nenhuma, vai trazer um benefício grande para o cérebro. Doutor, isso também se estende, saindo um pouquinho, para quem tem os idosos em casa, né? Deixar uma musiquinha ali ligada, essa possibilidade de brincar, de se mexer, também não faz mal para ninguém, né, doutor? Pelo contrário, está comprovadamente fazendo bem para os pacientes idosos. Então, o que eu falo com todo familiar é o seguinte: em primeiro lugar, quando você conhece o gosto musical, isso já vai ajudar, né? Se você sabe as histórias afetivas, então a maioria dos familiares falam o seguinte: Júlio, parece que ele melhorou 100% quando a gente botou a música que ele ouvia com o falecido marido, ou a falecida esposa, né? Ou a música que ele cantava pra gente quando era pequeno, porque justamente essas conexões, elas são facilitadas. Agora, doutor, então, na verdade, porque muitas vezes, até pelo desconhecimento, nas casas e nas casas de repouso, e com a gente também no dia a dia, a gente pensa, poxa, mas você vai colocar uma música que lembra alguém que já se foi, a pessoa não vai sofrer mais, não vai ficar triste, então não tem nada a ver, né, doutor? Nada a ver. Eu costumo dizer para os pacientes com quadro demencial, que deve ser uma parte desses pacientes que ele tem no asilo, né? A gente sofre às vezes mais do que ele, né? Porque muitas vezes ele esquece que a pessoa faleceu, então às vezes ele lembra de alguém, né? Então esse estímulo é muito bom. Tanto que a família fica até com esse medo que você falou, e eu devo estimular, eu devo colocar? Deve sim. Isso é bom, né? E muitas vezes ele traz aquela memória mais passada, que ela é uma das últimas a se perder, esquece a memória recente. Então às vezes ele esquece que o filho cresceu, ele esquece, mas lembra do filho pequeno, então é importante esse estímulo. Doutor, muito obrigada por você estar aqui com a gente, nos ajudar nessa conversa de hoje. Para você que está em casa entender, né, doutor, que a gente não pode deixar o idoso ali. Tudo bem que é um lugar em que muitas vezes é uma necessidade que ele esteja, por várias razões, mas que não é só deixá-lo ali, é pensar no todo, né, doutor? Para que não seja um asilo, que seja realmente um lar para idosos. E não um lugar ali só para deixar a pessoa porque não tem onde colocá-la, né, doutor? É isso, né? E como a gente fala todas as vezes que a gente fala, a gente, ser humano, é muito autocentrado.
Então a gente acha que a gente não vai envelhecer, a gente acha que não vai passar por isso, né? E na verdade é a realidade, nosso cérebro vai envelhecer, nossa memória vai piorar. E quanto mais a gente ajude, como ele está fazendo esse trabalho bonito, né? Vai ajudar também a gente, quem a gente ama, que todo mundo vai passar por isso. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser a gente viver muito, a gente vai passar por essa fase também. É verdade. Doutor, um beijo para você, obrigada, boa semana. Obrigado. Olha, acompanhe o doutor nas redes sociais, porque lá no Neurocirurgia BR tem muitas informações, o doutor sempre nos ajuda e traz artigos muito informativos para você. Então não deixe de acompanhá-lo nas redes sociais, o doutor está sempre aqui com a gente, é um parceiro já de muitos anos, e a gente tem muita alegria de tê-lo aqui com a gente. Obrigada, viu, doutor? Um beijão para você, boa Parabéns semana. Pelo trabalho aí. Obrigada, doutor. João, seja bem-vindo, João. Obrigado, tem as suas apresentações. Doutor Júlio já falou a importância do que você tem feito para tanta gente. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Estou muito honrada de ter encontrado você. Foi muito legal ouvir o doutor falando, porque algumas coisas que ele foi falando, eu já fui lembrando de situações, né? Então, por exemplo, ele falou de uma pessoa de nacionalidade italiana quando escuta uma música, né? E essas coisas acontecem no meu dia a dia, né? Teve um fato, assim, tem bastante italiano em casa de repouso, e eu toco umas 2 músicas italianas, um italiano bem fajuto, mas é um italiano. Mas eles já entendem pelo ritmo que é italiano. Eles levantam, começam a interagir, começam a falar italiano, e isso desperta muito, é muito legal mesmo. Como eu tenho a melhor equipe da Terra, você já está acompanhando desde o início aí algumas das apresentações que o João faz em algumas casas. Os meninos já estão mostrando aí para você essa diversão toda. Até aqueles que estão ali acamados também, de uma certa forma, vão brincando. Agora, só quero voltar no tempo para você entender não só a importância do trabalho do João, mas principalmente o que levou o João a se dedicar aos idosos. Porque durante a pandemia o João foi convidado por um amigo dele, porque ele já gostava de tocar violão, mas ele foi trabalhar na indústria farmacêutica, é publicitário, não tem nada a ver com música como profissional. Mas daí, durante a pandemia, esse amigo dele, o Eduardo, fazia esse trabalho e ele começou a ajudá-lo, porque o parceiro do Eduardo se mudou de cidade e tal. Só que aconteceu dentre tantas, mas uma situação que marcou demais o João, que deu uma virada assim, de chave total. Foi bem isso mesmo. Foi algo que aconteceu ali com uma mulher, né? Conta pra gente, João. Foi uma das primeiras apresentações que eu fui, né? Eu nunca tinha ido num residencial de idosos, e foi uma das primeiras vezes que eu fui com ele. A gente fica um pouco tenso, porque a gente não sabe o que vai esperar, né? E aí, eu tava acompanhando ele, então naquela época, como ele que coordenava ali, então eu ficava mais acompanhando, fazendo segunda voz e tal. E aí eu reparei numa senhora que ela já não tinha mobilidade nenhuma, quase zero lucidez. Ela, toda vez que eu ia lá, ela estava na mesma posição. Sentadinha, quietinha. Sentada de boca aberta. Porque isso acontece em alguns casos. Eu não sei explicar, né, clinicamente por quê. O doutor falou até por conta da demência e tudo, né, então João? eles ficam nessa posição com a boca aberta assim. E aí eu reparei, no meio da música, eu olhei para ela estava nessa posição e a mãozinha começou a mexer a mão dela. Começou a bater palma. É demais, né, Luiz? É isso. Que é o que a gente conversava antes do programa, que o Luiz falou, nossa, que trabalho lindo que o João faz. E é lindo porque você está pensando que a pessoa não está nem te ouvindo, né? Exato. Como não tem reação física, a impressão que dá é que ela não está te ouvindo. E ela estava ouvindo e estava participativa ali, né? Nessa mesma casa, também nas primeiras apresentações, teve uma que ela já foi musicista e ela ficou tão animada que ela pediu para pegar o teclado dela e ela quis tocar. Ela já não tinha mais coordenação, não tinha mais força, mas foi uma coisa que os próprios cuidadores da clínica se emocionaram por ver ela reagindo dessa forma. Então, esses 2 fatos, assim, eles mexeram muito comigo mesmo. E aí eu percebi que eu realmente me identifiquei muito com isso, né? Você tem idosos na sua família? Bem próximos? Já partiram. Já partiram? Já. Eu acho que isso também tem tudo a ver, né? Quando você perde uma pessoa, você fica imaginando a pessoa naquela situação. A minha mãe é idosa, mas é que a nossa mãe a gente nunca vê como uma pessoa idosa. Ela é super jovial. Então a gente acaba não vendo. Mas eu convivi muito com a minha avó. E a minha avó, ela gostava muito de música.
Foi ela que me deu meu primeiro violão, inclusive, né? Olha só, se ela estivesse viva agora, ia se orgulhar do que você ia tá adorar, fazendo, meu ia Deus. adorar. E era muito comum, por exemplo, né, ela morou um tempo na minha casa, né? Então eu chegava do trabalho, estava cansado, mas eu pegava meu violão, ia lá, tocava uma música, minha avó cantava uma música comigo, eu ensinei ela a cantar algumas músicas comigo, tudo. Então foi um período muito legal. Graças a Deus eu tive essa convivência, né? E daí você acaba desenvolvendo esse amor que muitas vezes a gente, por conta da correria, vai deixando de lado. E essas pessoas, como eu falei para você no início, sempre precisam dessa atenção. Até porque muitas vezes, a gente tem algumas imagens, vou pedir para os meninos rodarem de novo, você vê que tem alguns cuidadores que estimulam esses idosos. Acho que é essa mesmo, viu, Danilo, que eu tinha visto, que tem uma que a moça, a senhora está numa cadeira de roda e a moça está assim brincando com ela, levantando os braços dela. É isso, sim. A hora que rodar, os meninos estão rodando várias, a hora que mostrar, eu mostro para você que está em casa. Porque é assim, muito legal você entender. E tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação é por conta da música. Com certeza, né? com certeza. Quando você chega lá, o pessoal já sabe. Essa senhora também é uma senhora toda animada que está passando ali, as outras mais quietinhas. Sim, e é legal isso que você falou da convivência, de criando amor, porque eu costumo falar para alguns amigos, não é legal quando você chega na casa da sua avó, você é bem recebido e tal. Imagina você chega numa casa que tem 30 avó. Então, é mais ou menos isso. Tem as 30 avós, os vô lá, e a gente vai criando um vínculo com cada um deles, né? Daí, quando o Edu parou de se apresentar, você resolveu assumir isso. Exatamente. E para mim foi um desafio, porque eu sempre fui instrumentista, mas eu sempre tive dificuldade com a voz. E aí, naquele momento de pandemia, eu estava me reinventando, já não aguentava mais a área de publicidade. E aí eu decidi encarar esse desafio e falei, vou fazer sozinho, vou treinar. Vou até cantar. Vou cantar. E aí, para mim foi um desafio e foi uma oportunidade para eu me desenvolver esse lado que eu sempre tive dificuldade. Eu toco desde sempre, desde que eu era adolescente, mas essa parte do canto, da vocalização, eu realmente era muito cru mesmo, eu nunca consegui desenvolver isso daí. E detalhe importantíssimo para você que está em casa, porque as músicas mais pedidas, eu pedi para o João fazer tipo uma seleção, não são músicas da nossa época. Então não. Você ainda tem que aperfeiçoar e ver a letra, não é o que a gente ouve todos os dias. Exatamente. Qual é a mais pedida de todas para você cantar para a gente primeiro? Tem várias. Mas uma que eles reagem muito bem... Que é meio hino, assim. Uma que eles reagem muito bem é o xodó, que eles levantam, eles dançam. Pode cantar pra mim. Então vamos lá. Não, e você toca... E daí tem... Como é que chama esse? Esse daqui é um kazoo. Ele é uma espécie de uma cornetinha. Aliás, até fazer um adendo antes de tocar. Nesse período, para eu me desenvolver, eu contei muito com a ajuda de um amigo meu, o Renan, que é afinador de piano. Ele canta, ele toca, tem banda, tudo. Já tive banda com ele, inclusive, e ele me ajudou muito a me desenvolver a voz. E, inclusive, a sugestão do kazoo foi dele, que é uma espécie de uma cornetinha. E isso daqui me ajudou muito. No xodó tem também? Você toca ela? Essa daqui dá pra fazer. E o que tem no seu pé? E aqui eu uso um meia-lua no pé. Tipo um mini pandeirinho. Pra fazer uma percussão, né? Pra marcar o ritmo. Justamente porque quando você toca só o violão sozinho... É quase uma mini banda. Exatamente. Aí é pra preencher mais, né? Pra ter mais variedade de sons durante a música, né? Então, falei do xodó, né? Essa música aqui, eles gostam muito dela. É uma música muito conhecida. Então, obviamente, eles cantam bastante. É uma música que eles cantam muito também, cabecinha no ombro, mas essa daqui ela é uma música que eles gostam de dançar. É que daí quando você toca, já todo mundo levanta. Já vai levantando. Ai, que legal. Então vamos lá. Vamos lá. João Justo tocando pra gente hoje. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
ver. Parabéns! Nossa, são músicas que são difíceis para cantar quando a gente não tem o hábito de cantar, né? É o que você falou. Eu citei Cabecinha no Ombro, então é uma música que, quando eu fui começar a tocar essa música, a gente lembra. Encosta sua cabecinha no meu... E o resto? Aí você vai... logo suas mágoas todas. Para mim essa, né? É essa daí. E aí a gente vai tentando lembrar a melodia e tal. Uma que eu precisei estudar muito foi a banda, né? Estava à toa na que legal. vida, o meu amor. Essa eu gosto também. E aí todo mundo só conhece esse pedaço. O resto da música... É meio que o comecinho que a gente pegava, né? Exatamente, que é a parte mais chamativa. E aí também é muito comum fazer algum tipo de adaptação. Porque essa música, a banda, por exemplo, ela tem um monte de instrumentos e vai entrando um por vez. E aí eu faço algumas adaptações para dar esse mesmo efeito de que a banda tá vindo lá de longe, passa na sua frente e vai embora. Olha, eu vou chamar o César para nossa conversa. Legal. Por que eu vou chamar o César? Antes eu quero que você entenda uma coisa. João tem se apresentado em casas de repouso particulares, porque já existe uma verba nessas casas, porque ele fez disso uma profissão. Então, hoje, profissionalizando, o que acontece? As casas o contratam, todas as casas que ele participa, eram 3, agora, graças a Deus, tem aumentado muito, porque isso alcança 13. muito mais pessoas, que nós estamos falando, lembra que eu te falei no início do programa? Estamos falando de 161 mil idosos vivendo nesses lares. Daí eu conversava com o César ele é enfermeiro em uma das casas que ele atende. E ele, como profissional dessa área, porque ele se especializou no atendimento de idosos, que muitas vezes têm esses problemas mais congênitos e algumas dificuldades. E nós falávamos da importância da extensão deste projeto para as casas mais humildes, as casas públicas, que muitas vezes a situação é ainda mais difícil, o abandono é quase que completo. Então, a gente conversava muito sobre isso, porque o César percebe no dia a dia aquilo que o doutor Júlio falou para a gente, essa mudança, não só na feição daqueles que estão ouvindo, mas no dia a dia deles, né, César? Boa tarde, César. Obrigada por você estar aqui com a gente. Que alegria ter você. Eu falo que vocês, as pessoas que trabalham com idosos, são anjos. Porque a paciência que precisa ter, o trato com os idosos, é tão diferente, porque às vezes no dia a dia a gente não tem paciência com eles, de um modo geral. E a gente vê o amor que você tem, esse trabalho do João, de deixar a profissão que ele tinha e de se dedicar a cuidar e estar ali próximo dos idosos, é um trabalho de anjos. Então, parabéns pelo teu trabalho, César. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho para mim. Boa tarde, Keila. Boa tarde, prazer é meu. Um beijo grande ao meu querido João, que está aí, né? E falar que realmente é muito importante a música na casa de repouso, entendeu? O que você percebe de diferente depois que ele começou a se apresentar? Quando ele toca também aqui as irmãs Galvão, Não falou, tá? Você trabalha numa casa... Carlos também. Qual, César? Tá? O Roberto Carlos também é o foco aqui que eles gostam. Ô, César, e temos também uma paciente chamada Josefa, que ela pede umas músicas tão antigas, coitado do João. Daí ele fala assim, na próxima eu vou voltar com essa música. Ô, César, o que eu queria saber com você é assim, o João se apresenta aí há quanto tempo? Quanto tempo você está na casa dele? Já tem quase 5 anos, eu acho. Um ano. Uns 5 anos? Um ano e pouquinho já. Então você já tem uma rotina. O que você percebe de mudanças? Eles já sabem que naquele dia tem música, tem uma certa excitação em cima dessa possibilidade de cantar, de dançar? E pergunta pra gente assim, hoje vem um músico, aconteceu com o João, o que aconteceu que não tá vindo? E às vezes o João fala, não dá pra ir, daí você tem que avisar, hoje o João não vem. Aí fica aquela coisa assim, quando o João vai vir? Entendeu? Olha, então já ficam esperando. Sim.
E a música vale muito a pena, é uma coisa muito valiosa que eu falo, entendeu? Não só interna, mas assim, externa. Você vê atitude de felicidade. Tem um paciente da gente que ele sabe quem é, que eu não vou falar o nome, que se sente o tecladista do João. Ele é meu tecladista. João, pra você ver. Mas tem um teclado lá, ele toca? Não, é teclado imaginário. Olha só. Ele imagina mesmo. E ele comenta do timbre, o pedal novo que ele comprou. Uma coisa E o pedal embaixo da mesa. Ele vai no mundo, Keila, que é assim que eu falo, que não é só dele. É um mundo que envolve todos nós, porque você vê a inocência. Agora, e a felicidade. Ô César, e daí você percebe, por exemplo, porque tem aquela história, vai embora, fica mais tempo sem o João ali perto tocando do que com eles, né? Mas esse reflexo daqueles momentos que eles ficam ali, você acha que isso traz benefícios para o dia a dia? Eles melhoram, até o tecladista, a senhora que espera a irmã Galvão? Porque, com certeza, faz muito bem, é uma autoestima para eles, para que assim, eles não se sintam esquecidos. E uma coisa que eu vou falar para você, Keila, a casa de apoio não é um lugar que acha assim, que foi esquecido e abandonado. Casa de apoio é para cuidar, né? E tentar manter uma dignidade dele, que existe uma história por trás de tudo. E uma coisa que eu quero te perguntar, é a primeira casa que você trabalha, César? Eu me formei com 18 anos, meu primeiro emprego foi psiquiatria. Depois eu me formei para fazer me joguei pro lado do Alzheimer. Aí eu escolhi trabalhar em casa de repouso. Então mas não essa é a primeira que você trabalha, não? Essa é a primeira. Uma coisa que eu quero feliz aqui. E uma coisa que eu quero te perguntar, César, a maioria dos familiares numa casa de repouso, sendo particular, visita os idosos ou não? A gente tem visita a semana toda. Semana toda. Mas tem gente que não recebe ninguém, César? Ah, sim, tem. Sim, tem. Tanto particular como não particular. Existe sim, existe. E essas pessoas são muito mais carentes desse amor, né, César? Sim. E uma coisa que eu falo assim, todo dia é um dia. Todos os dias é um dia diferente do outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aos sinais que eles mostram pra gente. Então a gente tem que perguntar, né? E esse paciente que eu tô falando, quando ele sabe que o João vem, ele quer mudar a roupa, ele quer colocar um outro sapato, um outro chinelo, porque é o dia dele. Tá tecladista, ele vai se apresentar, poxa, tem que estar bonito. O João sabe disso, que deve falar, João, já leva pra outra casa, paga aí. Que lindo tem a dupla também, que é a dançarina, entendeu? né? Gente, que demais. É importante, Keila, é muito importante. A música na casa de repouso é importante. César, muito obrigada pela tua participação. Um beijo também na sua chefia que permitiu que você participasse. Como que é o nome da casa, César? Também com eles, viu? Canto, viu? Como é o nome da casa? Danço. Casa de Repouso Jaraguá. Eu não entendi o que você falou antes. Casa de Repouso Jaraguá e eu danço e canto. Ah, meu Deus do céu, ele não mandou vídeo seu, eu vou querer ver depois. É porque ele filma. Aí ele não filma ele mesmo, né? Ah, entendi. Eu filmei, mas adoro cantar. Tem umas músicas do Roberto Carlos que eu gosto, então eu canto muito porque faz lembrar da minha mãe. Meu Deus do céu. César, obrigada por você estar aqui com a gente. Um beijo pro pessoal da Casa de Repouso Jaraguá. Bom trabalho para vocês, viu, César? Eu que agradeço, prazer imenso conversar com você. Só te desejo coisas boas. Obrigada, muito obrigado querido. e gratidão. Obrigado. João, um grande beijo, meu querido. Tá? Até já, obrigado, né, pro João? Até já. Até já. Obrigado, viu? Um beijo, querido. A todos. Tchau, tchau. Obrigado. Canta mais uma, então, porque eu quero, depois que o João cantar mais uma, o repertório que você está ouvindo é das preferidas. Das preferidas. Eu trouxe as que eles mais reagem, né? Eles reagem, eu toco... Estúpido Cupido deve reagir bem. Muito. Você já sabe a letra inteira do Estúpido Cupido? Que eu não lembro mais. Às vezes dá um branco, né? Afinal de contas, também já tô ficando com barba branca, quando passou a novela, eu tinha, acho que passou em 72, se não me engano. Eu era muito pequenininha.
Muito pequenininha. Mas eu lembro de algumas coisas do Biquíni Amarelinho. Essas músicas têm uma repercussão E tem aquela excelente. coisa da dança do gingado, né? Tanto é que hoje, boa parte do meu repertório é Jovem Guarda. Porque eles têm uma reação muito boa. Então, que legal, trago gente. muitas músicas do Roberto é nessa muito época. Viva na mente deles, né? Algo Muito vivo, com certeza. Depois que o João cantar mais uma, nós vamos falar de um projeto que eu quero que você participe também, que o João lançou, que é lindo, que é o Tocando em Frente, que você vai adorar. Fica à vontade, João. Então vamos lá. Ó Cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pôde amar. Eu amei há muito tempo atrás e já cansei de tanto soluçar. Ei, é o fim. Ó Cupido, pra longe de mim. Dei meu coração a um belo rapaz que prometeu me amar, fazer feliz. Porém ele me deixou pra trás. Meu beijo recusou, meu amor não quis. Ei, é o fim. Ó Cupido, pra longe de mim. Mas seu Cupido, o meu coração não quer saber mais de uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, é o fim. Ó Cupido, pra longe de mim. Ei, é o fim. Ó Cupido, pra longe de mim. Adorei. Ó, lembrei quase tudo. Só o negócio do beijo do começo que eu não lembrava que era aquela frase. A segunda frase, que fala rápido, eu não lembrava. Fala muito rápido. Então, e essa música é uma daquelas que eu falei. A gente lembra mais ou menos da música, mas a melodia não tá lá muito bem. Não lembra. E aí eu percebi que essa música eu cantava a melodia errado. E eles me corrigiam. E dançam, né? Porque tem tudo a ver com aquela coisa da dança da Jovem Guarda. Dançam bastante. Essa música é uma das que eles mais gostam de dançar. Olha, o que o João fez, para você entender? Como eu te falei, o trabalho do João é nas casas particulares, porque existe esse pagamento. Só que existem hoje milhares de casas no país. E muitas delas são casas na periferia, são os chamados asilos mesmo. Exato. Porque existe uma diferença entre o asilo e a casa de repouso, para você ter uma ideia. O asilo é assim, não tem um trabalho, na verdade, de conscientização para essa coisa do amor, da proximidade, porque é um lugar muitas vezes mais humilde e que as pessoas não têm condições e muitas vezes não têm família. Então, eles vão para esses lugares para terem onde dormir, onde comer, tomar os remédios. Mas não tem essa interatividade que as casas particulares têm. Mas existem também muitas casas de repouso que têm todo esse trabalho com os idosos, que também são públicas. Daí o que o João fez? Ele montou um projeto que hoje está sendo subsidiado pelo governo federal. E esse projeto, chamado Tocando em Frente, ele permite que você, que administra uma casa pública, possa chamá-lo para se apresentar. Como já existe o subsídio, não é preciso a aprovação de um projeto na prefeitura de novo, todo aquele trâmite burocrático. E depois tem toda aquela questão do retorno do imposto de renda para você. Você que é administrador já sabe como é que funciona. Então é importante, porque esse trabalho está alcançando... Qual é a ideia do João? Para que hoje tenha um número cada vez... Agora são 48 casas que você colocou no projeto, são, né? São 48 apresentações, 48 apresentações. Exatamente, no período de um ano. Então o projeto é justamente esse. Na cidade de São Paulo, no período de um ano, eu vou fazer 48 apresentações em casas de repouso da prefeitura. Que daí elas não precisam ter o dinheiro para pagar você, porque já é subsidiado. Exatamente. Aí, como que funciona esse subsídio? Quem estiver assistindo, as pessoas que eu entro em contato, estou buscando empresas também para ter esse tipo de parceria. Essas pessoas fazem uma doação. Essa doação, eu dou um recibo. E esse recibo você coloca no seu imposto de renda e você recebe a doação integralmente de volta. Já bate no imposto de renda. Exatamente. Certo. Então, você é restituído. Você está ajudando um projeto, você faz uma doação e depois o governo devolve o dinheiro da sua doação. Ou seja, você está ajudando um projeto e você não está gastando um centavo fazendo isso. Então, é muito importante. Isso você pode ser empresário, mas pode ser um de nós também. Sim. Todo mundo que declara imposto de renda. CNPJ ou pessoa física. Você trabalha numa empresa, recebe seu salário, já vem lá o quanto que desconta do imposto de renda.
Então, daquele valor que desconta do imposto de renda, a pessoa física pode doar até 6%, aí faz a doação, eu emito o recibo, e aí o recibo você anexa no seu imposto de renda, você restitui isso daí. Então é tudo legalizado, entendeu? Sim. O João pensou em tudo certinho, é super honesto. Então, por exemplo, tá aí na tela, eu vou pôr na tela para você, o WhatsApp do João. Daí você que é pessoa física, você declara o imposto de renda, você vai lá, conversa com o João. Ah, João, eu quero doar tanto. Ah, posso doar todo mês? Você pode doar todo mês. Todos os meses você vai ter o comprovante. Daí pelo WhatsApp, você conversa com ele, que ele te explica detalhes, porque essa parte burocrática a gente não sabe, mas a gente sabe que é importante você fazer essa doação. Você não vai gastar. Porque quando você fala em doação, dá a impressão de que a pessoa está doando e não vai receber. Exatamente. Que também não te custa nada, porque às vezes é tão pouco e você vai fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas, mas se você tem esse receio, você já sabe que vai receber de volta. O WhatsApp é o 979535526. Pelo WhatsApp você conversa com o João, pelo projeto tocandoemfrente.com.br, você já vai saber todos os detalhes desse projeto. Qual que é a minha ideia, que agora já é minha? Ele quer fazer o projeto de agora, ele engloba 48 apresentações. Claro que à medida que for aparecendo mais doadores, casas de asilos e casas e lares de idosos não faltam no país. Pelo contrário. Então, ele vai ampliando, vai renovando o projeto e colocando um número maior de apresentações. Para que isso cresça, depende de você. Você que é empresário e você que é pessoa física e que sabe que pode ajudar outras pessoas. Não é porque você não tem a necessidade de, muitas vezes, colocar um idoso num lugar como esse, e você muitas vezes não conhece, que você vai virar os olhos para uma realidade que é cada vez maior. Nós estamos falando de uma população de idosos no Brasil, que são 32 milhões de pessoas, de acordo com o último censo de 2022. Então, nós temos muitos idosos. Felizmente, você não precisa fazê-lo, mas muita gente não faz porque quer. Então, você vê idosos realmente abandonados, principalmente nessas casas. Então, esse trabalho do João, ele é o anjo, mas você também tem que ajudar o anjo a voar mais. Exatamente. Eu montei esse projeto, Keila, porque eu sinto a necessidade, assim como o doutor falou, como o César comentou também, eu sinto essa necessidade e aí eu fiquei pensando, como que eu posso levar esse trabalho para casas de repouso que não tem esse tipo de trabalho e não tem como contratar. Não tem condições financeiras nenhuma, não tem. Então, os idosos estão ali já gratuitamente, não tem condição, a família não tem condição de ajudar. Exatamente, foi por isso que eu montei esse projeto, que eu falei, preciso dar um jeito de viabilizar esse projeto para levar isso daí. E a ideia, eu conversei com as pessoas que trabalham nessas casas, eles falam assim, no Natal tá cheio de gente fazendo ação solidária. Só no Natal. Aí depois esquece. Falei, então... É uma forma de viabilizar que isso seja um trabalho contínuo. Esse é o grande diferencial do projeto. Isso é importante. Um trabalho o projeto contínuo. Vai possibilitar essa coisa que o doutor falou, pelo menos uma vez por semana. Exatamente, de ter a frequência dessas... Porque assim, um dos diferenciais desse trabalho também, que ela não é só a música. O doutor estava comentando, a música você coloca no radinho em casa. Mas é aquilo ali. É aquele momento, aquela interação. A interação, a dança, é tudo. É a hora que eu pego e... erro e eles dão risada quando eu dou uma errada, eu comento e falo, nossa, vocês perceberam que eu errei? E aí vai gerando essa interação, aí um escuta uma música, quer contar uma história, e aí todo mundo fica ouvindo a história que aquele está contando, então é um momento que é diferente de simplesmente ouvir uma música, né? É um momento, é um evento mesmo. E isso daí, o grande diferencial é isso, ter a frequência, né? A gente poder levar isso daí... Para realmente ter o resultado que precisa. Exato. Sem palavras para te agradecer de estar aqui. Que honra ter você aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Conta com a gente para tudo que você precisar. Legal, Keila. Pode contar obrigado, mesmo. Viu? Vou deixar o João aqui com a gente, porque no final ele vai cantar mais um pouquinho para nós. E vou dar uma paradinha, porque chefe Luiz está com tudo pronto para nos ensinar a fazer o risoto de chocolate com calda de frutas vermelhas, que o João vai experimentar junto com a gente já já. Não saia daí não. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta, vamos te ensinar a fazer essa delícia chiquérrima. Chefe Luiz já está aqui com tudo pronto. Sabe como é fácil essa receita? Ô Lu, seja bem-vindo primeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Luiz estava falando assim que nós nos encontrávamos no corredor da Rede TV. Sim. E olha, faz tempo, hein? Porque eu era repórter da Olga Bon Giovanni, do Bom Dia Mulheres, foi em 2007, 2008. Pois é, e agora hoje você é apresentadora. Gente, como passa rápido, aqui. 20 anos já, pelo Nossa, amor de Deus. Muito legal. Olha, Vamos hoje lá. eu vou apresentar uma receita maravilhosa que não é engessada. Eu não gosto de coisas muito
com dificuldade para fazer, é muito engessada. Então, esse risoto de chocolate com calda de frutas vermelhas é incrível, porque ele é muito prático, muito gostoso e bem sofisticado. A única coisa que eu vou te falar já de cara é que ele trouxe pronto, porque a gente sabe, você que está habituado a fazer risoto, o cozimento do arroz é o mesmo esquema. Então ele trouxe um pronto justamente para isso, para facilitar para você que está em casa, para ele poder fazer essa finalização com o arroz já prontinho aqui. Mas o Lu vai colocar para você saber, nesse caso não vai temperar, porque é o arroz para chocolate, chocolate. Vamos lá, Lu, por onde começamos? Bom, nós vamos iniciar pela calda. A calda é muito simples. Ela vai açúcar, vamos lá. Certo. Açúcar. Ela vai limão siciliano. Os ingredientes e a quantidade estão todos aí na tela para você. Sim, e frutas vermelhas, ó. Você usa morango, mirtilo? Eu uso morango. Qual que você prefere usar, Lu? Eu gosto muito de morango e mirtilo. Tá. Eu acho que dá uma combinação muito bacana. Aqui nós vamos aumentar um pouquinho e vamos transformar numa calda deliciosa. Ô, Lu, e ela fica um tempo aí, né? Ela fica um tempo aqui que ela se transforma nisto daqui. Deixa eu mostrar pra você que tá em casa. Nós vamos deixar aqui cozinhando. Óbvio, não vai dar tempo, porque você precisa ter o tempo pra ficar nessa ela vai reduzindo e vai ficar nessa consistência aqui. Exatamente. Que é um pouco mais líquida que a geleia. Mas você vê que o Lu deixa os pedacinhos para você sentir o sabor da fruta também. Sim, claro que você certeza. pode usar outras frutas se você quiser, mas eu sempre falo, não muda a receita de chefe porque eles fazem testes. Uhum. Então, nesses testes, eles já veem que essa combinação com o suco de limão é a mais gostosa. Sim, então, ele vai ficar pensando aí e nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos fazer o risoto. O risoto também é muito prático. Tá. Nós vamos utilizar um pouco da água. A água. Não preciso deixar a água quente, nada disso, né? Não. Vamos colocar o arroz arbóreo. Vamos cozinhar ele por volta assim de 20 minutos. Agora, você colocou uma quantidade de água que cobre o arroz, né, Lu? Exatamente. Que daí cobre eu vou o arroz. colocando mais um pouco durante esse período ou não precisa? Essa quantidade é o suficiente? Não há necessidade. Tá. E vamos colocar a manteiga. Tá. Aí o que vai acontecer? Ele vai obter uma cremosidade, porque o risoto, o arroz arbóreo, ele contém muito amido. Então resseca muito se não colocar a manteiga, né? Exatamente. Nesse caso, é melhor optar pela manteiga sem sal, Lu? Sem nada? Sem sal. Essa manteiga eu estou usando sem sal. Certo. Então ela está derretendo aqui. Então eu não preciso esperar esquentar a água, nada. Coloquei a água, coloquei o arroz, já coloco a manteiga. Exatamente. Daí, ó, ela já está derretendo aqui e vai obter uma cremosidade. Eu gosto de utilizar tanto quanto salgado quanto doce. Eu gosto de um risoto levemente al dente. Tá. Agora a gente vai trocar, porque nós não temos muito tempo. E Lu, deixa eu te perguntar, eu preciso deixar tampada a panela para cozinhar o arroz? Ou fogo médio, baixo? Não há necessidade. Vai mexendo por 20 minutos, obteve aquela maciez, aquela consistência levemente al dente, já está pronto. Certo. É interessante esse risoto, pessoal. Que é essa consistência aqui, ó. Exatamente, é interessante esse risoto, por quê? Porque ele pode ser servido tanto no inverno quanto no verão. O inverno, eu sirvo ele quentinho, o risoto de chocolate quente, com a calda quente, delicioso, é maravilhoso. E no frio eu posso mudar. No verão eu já deixo um refratário na geladeira, né? E você, dona de casa, você precisa saber uma coisa muito importante. Nós podemos utilizar num refratário para um domingo bem bonito, eu vou decorar aí, vocês vão ver, e deixar na geladeira e servir aleatório para todos os convidados. Agora, e se eu quiser servir quente, Lu? Servir quente também a gente pode utilizar nas taças. Coloca ele quentinho nas taças e servir individual também. Tá. Daí você vai fazer agora a finalização desse. Agora a finalização. Então, agora, se eu fizer na minha casa, eu posso usar o arroz quentinho. Acabou, eu já posso fazer esse passo. Com certeza. Então, olha, cozinhou por uns 20 minutos. Você não se esqueça de ir mexendo aqui os 20 minutos. Vai vendo a textura, deixa al dente, porque senão ele vai cozinhar demais depois, porque tem o chocolate. Exatamente. E esse chocolate, Lu, o que é? Esse chocolate fez um creme dele? Um especial para você. Ai, meu Deus, que delícia. É um chocolate belga e eu fiz 2 intensidades.
A primeira intensidade, 45% cacau, e eu juntei a outra intensidade com 75% cacau. Então você fez uma mistura na panela? Como que você fez? Eu fiz uma ganache, eu derreti no micro-ondas juntamente com 2 latinhas de creme de leite. Olha a textura. Então você misturou o creme de leite... E o chocolate, só. Tá. Agora nós vamos colocar aqui... Deixa eu ver, maravilhoso, tá maravilhoso. Chocolate belga também é chocolate belga. É maravilhoso. Agora, olha, câmera, por favor. Olha, aqui... Oh, meu Deus, olha que delícia. Olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa ganache deliciosa, ela vai estar sendo envolvida no risoto, né? Agora, no arroz Lu, arbóreo. você acha ideal eu deixar apurar um pouquinho, deixar um pouco na geladeira esse chocolate? Não há necessidade. Derreteu, tá pronto. Tudo estando quente, tá bom, né? Exatamente. Agora, olha, aqui nós já diluímos a ganache de chocolate com risoto, né? Com arroz arbóreo, desligamos e agora vamos montar o prato. O que eu ia te perguntar é isso. Então, quando eu misturar o chocolate no arroz, o fogo ainda tá ligado? Já tá ligado. Continua ligado. Agora, olha, diluiu todo, desligou e tá pronto. E deixa apurar. Agora a gente vai decorar. Deixa eu te falar, se eu quiser vender, como que eu vendo? Vendo porção de 200 gramas? Como que você sugere? Você pode vender em refratários. E fica bonito, hein? Fica lindo. Você vai ver a decoração como fica linda. É interessante porque você coloca no refratário, você coloca uma camada de risoto, daí você faz tipo uma lasanha. Nossa, meu Deus! Intercala com calda de frutas vermelhas e depois finaliza com as frutas frescas. Fica maravilhoso e você pode sobremesa de casamento, aí, né, Lu? E sem contar que é uma sobremesa, além de ser sofisticada, é uma sobremesa que é diferente, é uma novidade. O pessoal sai daquela coisa de bolo, de pudim, de pavê, de banoffee. Daí você vai falar assim, Keila, mas acontece que fica caro demais fazer um chocolate belga. Você pode mudar, né, Lu? Pode fazer o chocolate 50% cacau e o outro achocolatado? Com certeza. Você, dona de casa, você pode utilizar uma barra de chocolate da sua preferência, dentro das suas possibilidades econômicas. Dá pra fazer chocolate branco? Você já tentou? Eu sou apaixonado. Eu também. Eu sou apaixonado. Branco. Tudo bem que todo mundo fala que chocolate branco não é chocolate, né, Lu? Com certeza. Mas a gente gosta também de saber. Você gosta de chocolate, João? Eu também sou do time chocolate branco. Nossa, chocolate branco deve ficar demais. Meu Deus do céu. O chocolate branco, uma dica, ao invés de eu utilizar frutas vermelhas, eu uso frutas amarelas. Tangerina, pêssego, damasco, fica maravilhoso. Você acha? Eu já gostaria dessa. Não fica bom quando é essa vermelha? Também fica. E vamos montar, então. Primeiro, antes de montar, me conta o que é isso daqui, por favor. Isso aqui é uma receita da nossa família. Olha né? Que gracinha. Eu sou filho de italiano, então isso aqui são tuíles de cacau. É como se fosse uma bolachinha? É tipo uma bolachinha. É muito fácil de fazer. Um ovo, apenas um ovo. 3 colheres de farinha de trigo e 1 colher de açúcar. E daí fica assim, é uma forminha? Coloca numa forminha. Que gracinha. E daí assa? E assa. Coloca aí 3 minutos no forno, já tá pronto. Nossa. Agora vamos Você vê uma coisa que faz toda a diferença no prato, né, Lu? Com certeza. Olha a responsabilidade, hein? Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, pra falar em responsabilidade. Para essa pessoa tão especial como a Keila, hein? Obrigada. Por falar em responsabilidade, deixa eu te falar uma coisa. O Luiz, ele tem um buffet que atende festas de pequeno, médio e grande porte. Sim. Então é bem legal, se você tiver essa oportunidade de entrar lá no site para você conhecer o trabalho dele. Você não tem noção... Aliás, não precisa nem entrar no site se você não quiser primeiro. Vai lá no Instagram. Você não tem noção das mesas lindas que o Luiz monta. E não só para casamentos, mas para festas também, aniversários, batizados, jantares, recepções. Sim. Então ele faz todo tipo de festas que você pode imaginar e todos os tipos de mesas. Então, pelo Instagram, você conhece o trabalho dele, mas lá no site é legal porque tem todo o passo a passo para você contratá-lo.
Então é uma coisa que você tem que fazer com tempo e com antecedência, porque ele tem uma agenda bastante lotada de eventos. Ele não é daqui de São Paulo, mas ele atende em São Paulo e também atende em outros lugares do país. Então você precisa se programar com ele. Então é legal você entrar lá, ver aquilo que te agrada. Se você quiser adaptar alguma coisa, você conversa com ele. Ele adapta também de acordo com a tua necessidade, com o teu paladar. Mas é assim, não é só doce não, tá? É a festa completa. Sim, produzimos casamentos maravilhosos. Semana passada eu estava no Yacht Club produzindo um casamento maravilhoso. 300 convidados. Do mesmo jeito que o povo tem preferência para música, qual é a preferência de comida? O que se pede mais numa festa? O pessoal gosta muito de um medalhão de mignon com ervas da Turquia, um badejo gratinado com molho de limão siciliano. Delícia. Pedem bastante. E aquela mesa, você tem uma mesa, acho que eu vi lá também. Aquela estação que tem gastronômica. Que tem parece um painel de mel. É maravilhoso. É lindo aquilo, né? Lindo, é brie com mel na estação gastronômica. Você já viu isso? É igual um painel, João. A Sandrinha na cozinha, aliás, um beijo pra Sandrinha. A Sandra também tem buffet, ela já fez aqui, trouxe pra eu ver. Porque é tipo de um painel mesmo, que tem o favo de mel nele inteiro e o mel vai escorrendo. Daí eles montam uma mesa repleta de todo tipo de queijo que você pode imaginar e frutas, né? Normalmente eu monto um folhado de queijo brie e o mel vai caindo no folhado. É demais, né, gente? E com as frutas da estação, fica bárbaro. Não sabe nem o que se dá dó de comer depois de tão bonito que é. Fiquei certeza. Com água na boca aqui. Não, João, é demais. Depois você entra lá no Instagram. Ó, o Instagram do Luiz tá aí na tela pra você. É o buffet Luiz Scacchetti. Escaquete. Tá aí na tela para você. É buffet Luiz Scacchetti e o site é luizscacchetti.com.br. Tá aí na tela para você também. Exatamente, www.luizscacchetti.com.br. Daí lá no site e também no Instagram tem todos os telefones para você entrar em contato com ele. Sim, justamente. Bom, a gente vai decorar agora com a calda. Olha que delícia. Ai, meu Deus, essa calda deve ficar boa demais também. Isso tá demais. Ó. Olha. Quanto tempo você acha que demora para ficar pronta a calda? Já começou a esquentar? Já começou. Ela demora um pouco mais. A calda você tem que ter. O fogão de indução, ele demora mais. Um fogão já de chama é 5 minutos. É 5 minutos. Bom, eu vou utilizar uns pedacinhos dessas frutas aqui, ó. Certo. Aqui, ó. Então, quando eu for fazer, eu separo um pouquinho de frutas, né, Lu? Você pode separar. Tá. Ai, essa tá tudo quentinha. Eu adoro sobremesa. Eu adoro comida quente. Eu deixei meia estação para você e agora você escolhe. Você quer uma folhinha ou uma árvore? Quero... Acho que vai combinar mais o mais claro, né, Lu? Eu acho que a folhinha mais. Assim, aqui, ó. Ô, Luiz, pode experimentar com colher? Com certeza, com colher, Você pode utilizar uma colher, pode... Vou pegar essa colher que tá menor. Ó. Porque eu vou pegar essa que eu já pego o chocolate. Olha que bárbaro, ó. Tá maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Não, sem contar o sabor disso, é incrível. Eu vou pegar... Vale a pena, vocês têm que provar. Eu vou pegar até um pedacinho da casquinha aqui do tuile. O tuile é uma bolachinha. E vou pegar já com a fruta também. Um pouquinho de cada, para ver o sabor de todos. E o arroz com chocolate. Eu vivi para comer arroz com chocolate. Eu sempre falo que chocolate fica bom com tudo, até com picanha. Eu já comi com picanha, já ficou? Lembrando também... Já comi, sabia? Com picanha derretida em cima da picanha, o chocolate. Já comi. Você pode colocar também uma bola de sorvete de creme. Nossa, meu Deus! Jesus, tu és o único amor da minha vida. Nossa! Maravilhoso. Gente do céu, bom, hein? É maravilhoso, é muito bom. Nossa, gente. Diferente. Ó, nosso amigo tá com água na boca aqui, ó. Ele tá salivando. Eu não chamei ele primeiro porque ele tem que cantar. Com certeza. Mas depois que você cantar, tem o pagamento, tá, João? Pessoal, ai, Lu. Um beijo pra vocês aqui, ó. Até mais. Espera aí, não dá tchau não que eu quero comer mais um pouco. Fica aqui. Com certeza. E esse morango quentinho. É maravilhoso. Um beijo. Assim, meu amor, obrigada. Volte mais vezes para fazer delícias pra gente. É uma honra estar no seu programa, maravilhoso. Te rever depois de tantos anos. Tantos anos. Estamos cada vez mais jovens. Com certeza, com certeza. João, canta pra gente, João. Vamos lá.
Vou encerrar o programa antes do João cantar, te agradecendo pela companhia. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Essa receita deliciosa do Luiz vai estar no nosso canal daqui a pouquinho, junto com a nossa conversa com o Dr. Júlio, com o César, essa apresentação linda do João. Não se esqueça de ir lá no Instagram do João para ajudá-lo nesse projeto. Não se esqueça de ir no Instagram do Luiz para você conhecer mais o trabalho dele também. E olha, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber todos os dias, os conteúdos novos dos nossos programas, tá bom? Um beijo para você, beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã. João Jussi. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, é só na areia que eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, eu sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, pra mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom.